campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento à leitura do livro Missionários da Luz, pelo espírito de André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, irmãos, amigos, simpatizantes do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal e sempre dando uma curtida. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 12, que será em 3 partes, né? Mas vamos lembrar a terceira parte do Intercessão, que foi muito interessante. No sono de Esther, ela encontra, né, Raul, que cometeu o suicídio, que ela não sabe, né? Ela pensa que foi um crime, e ali os dois conversam. Ela retorna para o corpo de manhã, acorda muito tranquila, comunica aos tios e os filhos que houve aquele sonho, que ela está mais tranquila. E durante esse café aí, com harmonia, que ela, né, dizendo que estava muito contente, batem na porta e é uma senhora convidando ela para trabalhar. Então foi muito lindo esse finalzinho, né? Tudo com a ajuda dos mentores, né? Inclusive o serviço para ela foi, né, intuído pela uma mentora. Muito lindo esse trabalho, né? Nunca estamos sozinhos, né, meus amados? Isso prova, né? Então vamos lá. O capítulo 12 é a preparação de experiência. Muito lindo, né? Muito linda essa preparação de experiência. Vamos lá. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E, modificando a expressão fisionômica, acentuou: lembra-se de Sigismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarquiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Sigismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Sigismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido, que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Sigismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que se lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, e tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização.
Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. É muito linda essa história do Sigismundo, mas aqui está um exemplo, né? Que tudo é programado na espiritualidade. Não existe nada ao acaso, meus amados. Até aquelas gravidez de surpresa que a gente acha que não esperava, nós já tínhamos combinado, né? É muito difícil, porque quando é uma coisa inesperada, é adoção que a gente faz lá no sono para a espiritualidade, aceita, né? Mesmo assim ele virá, porque nós aceitamos, né? Então pode não estar escrito para nós aqui, mas está escrito, eu sempre brinco, né? Está escrito nas estrelas, e é isso aí mesmo, né? Porque é sempre no sono. Quando eu digo está escrito nas estrelas, porque é durante o sono que é feita as combinações, né? O sono físico. Vamos lá. E Sigismundo, indagou o mentor preocupado, qual a sua atitude dominante? Herculano, mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúmes, olvidando os compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-lhes a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo, subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Conforme o sentimento de rejeição, né, que a gente pode emitir para um espírito, como nesse caso aqui dos dois, né? Ele, Adelino, será o pai, ele rejeita, né? Inclusive ele sonha e ainda com angústias, né? Porque ele está sentindo, né? O desprezo daquele que será seu futuro pai. Ele registra e fica, né, nessa situação. E um pouco de culpa, né? Porque, afinal de contas, né, vai ser um resgate muito grande entre os três, né? Uma coisa muito profunda. Vamos lá. O visitante fez ligeira ver a pausa e acrescentou com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino a aceitar o filho, né? E vejam que todos eles têm alguma coisa, né? Passaram em alguma ocasião na vida juntos, né? Inclusive o mentor, o Alexandre, né? Que lindo, né? Por isso ele está sendo convocado ao trabalho. Convocado não, convidado, né? Não deixe de ser uma convocação, né, meus amados? Conte comigo, redarquiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Que lindo, né? Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana estarei a seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Vejam só. Quanto é programado uma reencarnação, né? Quantos espíritos se mobilizam para uma reencarnação? Aqui está o maior exemplo, né? Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tive oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação. Estudando os antecedentes espirituais nas questões de embriologia, não seria insensato para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, de minha pretensão, em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados.
Nem nós que somos espíritas, né? Não imaginávamos o que movimenta, né? Tanto a encarnação como a desencarnação, a gente sabe agora, né? A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sim, a gente fica assombrado, né? Com toda essa magnífica situação que está se deparando, né? Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor por meio da lei reencarnacionista. Veja que coisa abençoada, né? O que acontece, como ele coloca aqui, o perdão, a semeadura do amor, tudo isso numa reencarnação, né? Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, há uma paixão desvairada. Adelino foi vítima de homicídio. Segismundo, do crime, e Raquel, do prostíbulo. Olha a situação dos três, né? Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificar os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Todo um contexto, né? Os dois se encontraram, casaram, ainda tiveram o primeiro filho, né? E agora vão se preparar para ter o Segismundo, né? No entanto, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Porque eles já vieram com esse propósito, né? E Adelino agora está recuando, sem saber o que acontece, ele está recuando, né? De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado, antes mesmo da reencarnação do antigo transviado. Já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Esse exemplo aqui é muito comum. A gente combina, faz a promessa, né? Diz que vai fazer tudo bonitinho, que está forte, que aceita, e aí quando chega aqui, começa a esmorecer, né? Lá, como eu digo, o espírito está forte. E aqui, devido a esse contexto material, né? Ele vai se negando a certas tarefas que prometeu. Por isso nós temos que nos questionar muito, né? Bem interessante esse exemplo para nós, né? Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse interim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: ser-me-á possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito, poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. E que bela oportunidade, né? Alexandre sorriu compassivo e falou:
Não tenho objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionada com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. É diferenciado já, né? Que aí é em vista de colônias espirituais mais elevadas, né? É aquele que trabalhou, que aceitou, né? Que tentou se regenerar, tem merecimento, né? De um apoio maravilhoso desse, né? Mas vamos lá, que está bem interessante, né, irmãos? As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Olha que interessante, né? Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade. Olha os fatores. Interessante, né? Que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Vejam só o que é valores da boa vontade, perseverança e sinceridade. São 3 fatores, né, que dá mérito a um espírito, mesmo não sendo perfeito. Muito linda essa explicação. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. O serviço de retificação representa tarefas enormes. Acredito muito nisso, né? E desejando imprimir fortemente meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Por isso que nós demoramos tanto a nossa evolução, né? Aprendizado do amor é longa, né? Porque nós não sabemos ainda amar como Jesus nos exemplificou, né, meus irmãos? Amar indistintamente, né? Isso aí é a caminhada do espírito, né? Mas aos poucos a gente vai, né? Conseguindo. Tá muito interessante, né?
Daí as sucessivas e continuadas reencarnações da alma. Vejam só, exclamei vivamente impressionado. É isso aí, por isso que demora, né? Tantas reencarnações, né? Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Olha só, da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Tudo isso, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Tá aí, ó. Que lindo, né? A educação do nosso espírito, né? Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que reeducam em determinados setores do sentimento. Porquanto, se já possui certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. É as duas asas, né? A moral e a intelectual. E a gente vai construindo, né? Identificando minha dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou: se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos, muitas vezes, em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos de retificadores. Por isso, alguns vêm com certas deficiências, né? E tem reminiscências, muitas vezes, do que já construiu e não consegue vencer aquilo ainda, porque tem essas dificuldades aqui. Muito interessante, né? Olha, experiência na autoridade, que é uma coisa muito atual, na riqueza, né? Que às vezes a riqueza é construída abaixo da dor dos outros, a beleza física, que nos conduz, né, a certos desvios, né? Da inteligência muito grande. Tais aí quantas lideranças faliram e eram inteligências maravilhosas, né? Muito interessante, né? Mas vamos lá. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento das reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos, porque tudo é planejado, né, meus amados? Que coisa bem abençoada! Olha, a nossa reencarnação foi planejada. Por isso temos que ser muito gratos, né, por estarmos vivendo essa reencarnação. E é a melhor de todas, né? Porque a última sempre é a melhor, né? Atendendo às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato a importante instituição. Continua-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. As árvores acolhedoras enfileiraram-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós impunham reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até
até então a mais leve notícia. Interessante, será que eram os projetos? Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente: as entidades sob os nossos olhos são trabalhadores da nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhantes propósitos, porque grande parte está em trabalho de intercessão. Olha, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaboradas por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Que lindo! E a lei da hereditariedade fisiológica, perguntei, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achando-nos em breve em um dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-nos Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Estabeleceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltasse minúcias de conhecimento. Que ele vai fazer um curso maravilhoso de reencarnação, né? Exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quando estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, e luminosos pedestais descansavam duas maravilhas de estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente de forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Que espetáculo, hein? Por meio de disposição elétrica, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos na esfera carnal. O modelo, né, ali estava, do homem e da mulher, com tudo, né? Que maravilha! A gente fica assim, emocionada de ver o que é, né, a estrutura da espiritualidade. A gente até se sente pequena diante de uma demonstração linda dessa, né? E vejam só como tudo é projetado, que coisa bem abençoada. Então é isso aí. Encerramos esse capítulo, a primeira parte desse capítulo 12, que também será em 3 partes, né? Vejam só, para ele poder assistir todo o trabalho do Segismundo, ele vai ter que fazer esse curso de reencarnação para depois ir lá também ajudar o processo, né? Que lindo, né? E ensinando para nós essa maravilha. Então é isso aí, meus amados. Continue assistindo o nosso canal, sempre dando uma curtida,
né? Assista os nossos programas maravilhosos da manhã, todas as manhãs, reflexões, as nossas palestras todas as noites, às 20h30, e final de semana, os nossos programas maravilhosos. Que Deus, com a sua infinita misericórdia e amor, continue nos amparando. Sempre, né? Que assim seja. Até a próxima. Um grande abraço, amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site